Clube de Seba Ferreira divulga a volta do atacante, ou seja, ele não ficará no Vasco. Tem clube que vai disputar a Libertadores e tá de olho em Rossi. Vamos falar também sobre o Vasco, que deve pagar uma multa após ter objetos arremessados dentro de campo no jogo contra a equipe do Fortaleza e a provável escalação, a mudança de esquema do Vasco para enfrentar a equipe do Bragantino. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas! Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Muito obrigado a você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. Olha, vamos falar de Vasco a partir de agora. Antes de trazer informação campo-bola, dos jogadores que devem sair, dos jogadores que não devem sair, o Vasco foi punido pela STJD a pagar uma multa de R$ 2.000 por copos arremessados em campo na comemoração do gol do jogo contra a equipe do Fortaleza. Com isso, o clube fica condenado aí a pagar esse valor de R$ 2.000 à sentença do STJD. E olha, hoje algumas informações. É mercado da bola, né, gente? Já está iniciando o mercado da bola. A gente sabe que a gente vai ter muitas especulações. Algumas vão ser verdade, outras vão ser cavadas, outras não vão ser. Mas as coisas já estão começando a rolar. É a época que a galera mais se estressa, né? Mas a gente tem que, infelizmente ou felizmente, informar tudo o que acontece no mercado. Alguns nomes já começam a se movimentar para sair do Vasco. No caso deles, é Sebastian Ferreira. Hoje, o Houston Dynamo divulgou nas suas redes sociais uma lista com os jogadores que irão participar da sua pré-temporada antes de iniciar, né, mais uma temporada da MLS e para disputar os campeonatos que os clubes da MLS estão disputando. E nessa informação, o nosso Seba Ferreira está. Nessa lista, o Seba Ferreira está. Ou seja, o jogador encerra seu contrato agora, no final do Campeonato Brasileiro, pela equipe do Vasco. Com isso, teoricamente, ele voltará ao Houston Dynamo para disputar a temporada 2024. Então, nessa lista aí que foi disponibilizada pelo Houston Dynamo, o Seba Ferreira está aí na pré-temporada do time americano. Obviamente, e pode acontecer alguma coisa, o próprio time do Vasco, o Ramon Dias, que gosta bastante do jogador, fala, olha, não, eu quero continuar com ele, e aí os nomes do jogador ser retirado da lista de pré-temporada do Houston Dynamo. Mas nesse momento, o nome de Seba Ferreira está aí relacionado para a pré-temporada, o que isso significa que ele deve deixar o Vasco ao final da temporada. Falando sobre outro jogador que tem seu nome aí citado, vamos dizer assim, em outros clubes, é o nome de Rossi. O Sporting Cristal, que hoje é comandado pelo Enderson Moreira, que substituiu o Thiago Nunes, que foi para o Botafogo, tem, segundo informações aí da imprensa local, o nome de Rossi como nome forte para ser contratado para o ano que vem. Eles irão disputar o campeonato da Libertadores e com isso o nome de Rossi aparece para ser um nome em que eles apreciam para a temporada 2024. Mas o seguinte, o Rossi, como a gente já disse aqui, ele já falou que ele só sai do Vasco se o Vasco quiser, ou se os torcedores falarem assim, eu não quero mais você aqui, Rossi, aí ele vai embora. Foi o que o Rossi falou isso em algumas entrevistas que deu. Mas a questão é essa. A informação que vem de lá da imprensa peruana é que o nome de Rossi é um nome indicado por Enderson Moreira para que seja contratado
para este ano, que eles disputarão mais uma vez a Libertadores e agora sob o comando de Anderson Moreira. Falando de Vasco, Vasco que enfrenta a equipe do Bragantino, a gente já falou, o Vasco vai pagar 1 milhão, né, para o Praxedes jogar. GE confirmou essa informação por meio do Tébaro Schmidt. 1 milhão para o Praxedes ir a campo. O Vasco não deve jogar com 3 zagueiros, pelo menos foi o que foi feito nos treinos. Hoje o Vasco treinou, ainda não tenho informação sobre isso, mas no vídeo de logo mais à noite eu vou trazer aqui sobre tudo certinho para vocês. A grande dúvida é a questão do Medel, mas o Medel não jogando, Léo e Maicon formam a zaga. O Vasco também deve ter um meio de campo mais fortalecido, e aí fica a dúvida, né? Entra Payet, entra Praxedes, entra Marlon Gomes, um time com meio de campo muito mais forte. O ataque deve permanecer com Peck e Verrete. As laterais, Puma e o Piton devem permanecer, mas a grande dúvida é essa. Será que Medel terá condições? Será que o meio de campo vai com Puma, vai com Praxedes? Marlon Gomes joga um pouquinho mais adiantado. O Ramon Dias que é um time mais equilibrado, mas teoricamente também um time que possa ser mais agressivo e experiente dentro de campo. Então, o Vasco, neste momento, tem essas dúvidas. O Ramon Dias sempre deixa essas dúvidas, né? A gente já deixou claro aqui. Ele é esperto, ele não vai dar o ouro ao Caixinha, que é um baita técnico. Caixinha não deve poupar, ele só não terá em campo o Juninho Capixaba, que é um dos principais jogadores do time do Bragantino no ano. Não terá o Matheus Gonçalves, mas ele não deve poupar, jogando com todos os jogadores normalmente. Ele mesmo disse, né, que a melhor forma é doar a vida dentro de campo, que tem os seus objetivos pessoais nesse jogo contra a equipe do Vasco. O Vasco também tem seus objetivos. Já estamos vendo aí no rival, no Bahia, os caras fazendo saco preto com a cara dos jogadores, ameaçando jogadores, ameaçando diretores, clima tenso, mas aqui a gente precisa apoiar. Nada disso nesse momento. Após o jogo, pode xingar 7-7, Paulo Braques, pode ser quem for. Mas, antes do jogo, a gente tem por dever de colocar esse time em campo. Pelo menos nesse último jogo da temporada. Depois do jogo, pode criticar. Na minha opinião, a 7-7 precisa melhorar muito esse time com futebol. Esse negócio de só ter reunião que vai definir orçamento só em janeiro, para mim, é algo que prejudica muito o nosso planejamento. Faz com que o time fique à mercê de um planejamento de um orçamento ser liberado lá em Berlim, 2024, janeiro, os campeonatos carioca já começam já acima, alguns jogadores querem definir o seu futuro logo, não vai ficar esperando o Vasco. Então, cara, acho que prejudica muito. Tem muitas coisas a cobrar, mas nesse momento é o momento de apoiar o time. Acabou o jogo? Cobra, vai se for para vaiar, pede fora quem tem que pedir, mas é o momento de apoiar nesse jogo aí, os 90 minutos, contra a equipe do Bragantino. Casa cheia do lado do Vasco.